nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Muito boa noite, amigos do CT Segurança. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Condomínio Seguro. Continuando o nosso assunto sobre CFTV, hoje numa subdivisão que falaremos sobre o uso da câmera térmica no drone. E para tal, temos um convidado mais do que especializado nesse assunto, Marcelo Musselli da Aeroscan, que vai nos acompanhar, nos brindar, esclarecer dúvidas que temos nesse assunto. Antes de mais nada, quero agradecer a todos pela presença e lembrá-los para que, por favor, registrem a sua presença conosco, clicando no sinal de joinha, para que a gente possa fortalecer o algoritmo desse programa. Estejam conosco, divulguem, compartilhem, façam as suas perguntas. Meus amigos, Carlos Faria, Eitan Magal, muito boa noite. Boa noite, João, Eitan, Marcelo, boa noite à nossa audiência. Bom, hoje o Marcelo vai desmistificar um negócio aqui, né? Será que câmera térmica é a solução de todos os males? Sim ou não, né? Isso nós vamos descobrir hoje. Com certeza. Isso aí. Boa noite a todos, amigos. João, Carlos, Marcelo novamente com a gente. Vamos estressar este assunto tão empolgante. Acho que a câmera térmica ela vai revolucionar o mercado e a segurança como um todo. Vamos escutar como. Exatamente. Já quero agradecer a presença aqui que está conosco, Douglas Carreteiro, Rafael Filho, Davi Marques, Marcelo Valentim, muito obrigado pela presença, compartilhem, registrem o seu joinha para que a gente possa cada vez mais alçar voos maiores. Marcelo Musselli, talvez algumas pessoas ainda não lhe conheçam, como esse programa fica conosco, fica gravado, por favor, fale um pouquinho a seu respeito. Quem é Marcelo Musselli, da onde veio e experiência profissional, por favor. Maravilha. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui nessa live com esse pessoal aqui da segurança, pessoas que estão lado a lado nos projetos. Eu sou Marcelo, fundador da Aeroscan, venho do mercado de tecnologia desde 2008, sou formado em administração e tenho uma pós em marketing, e desde 2012 eu sou um apaixonado pela ferramenta drone e vamos completar hoje, né, o ano de 2022, uma década que estamos atuando com essa fantástica ferramenta. Já passamos aí por diversas aplicações, diversos mercados, e há 3 anos, para quem ainda não sabe, os drones invadiram o mercado de segurança e eles estão trilhando aí, voando sobre muitos e muitos perímetros, trazendo mais segurança, mais efetividade operacional. E essa live de hoje para a gente falar sobre as câmeras térmicas embarcadas nos drones, os tipos, os modelos e o que de fato elas fazem num ambiente de segurança, né? Num condomínio ou enfim. Qual é a melhor forma de eu utilizar a tecnologia de câmera térmica e como que ela é aplicada realmente no dia a dia de um condomínio, de um perímetro. A gente vai poder ver isso hoje bem claro. É isso aí. Muito bacana, muito bem, Marcelo Musselli. Para o nosso pessoal que nos acompanha, é importante esclarecer que nós vamos focar a nossa live de hoje na câmera térmica. O drone já foi um assunto que já debatemos, virá em outro momento, mas hoje é o uso da câmera térmica no drone. Ela vai ser a protagonista do nosso bate-papo de hoje, tá certo? Então, podemos começar, meus amigos? Querem alguma pergunta inicial ou o Marcelo já pode começar a explanação dele?
Acho legal o Marcelo, né, explanar o que ele preparou pra gente. Eu sei que ele preparou um material bacana. E aí, na sequência, a gente bombardeia ele. Eu tenho uma lista, eu tô com 18 perguntas hoje para fazer para ele. Vamos ver se esses meus 10 anos aqui vai conseguir responder tudo, mas vamos lá. Legal. Vamos lá então, Marcelo, vamos começar o voo. Maravilha. Bom, primeiro eu queria comentar algumas coisas antes, depois quando a gente for passar o material vai ficar muito mais fácil da gente entender, tá? Câmera térmica, como todos sabem, era uma tecnologia antes somente disponível para o Exército, as Forças Armadas e o alto escalão, ou seja, era um item de defesa que não era disponível para nós, civil, né? Ou pessoas de um condomínio, né? Isso era realmente só numa grande guerra, numa batalha, numa investigação, na fronteira, né? Essa tecnologia já era utilizada por eles. E o avanço da tecnologia trouxe essas câmeras térmicas cada vez mais próximo de nós, do público, né? Das pessoas normais, vamos dizer assim, que lidam todos os dias com risco, com segurança, com análises, enfim. A câmera térmica também não é só utilizada para segurança, ela é utilizada para muitas outras coisas, tudo isso voltado para dentro da segurança, né? Então, se você tem um local que está tendo uma fuga de energia, também uma hora aquilo vai romper e vai poder ter uma explosão, vai poder danificar algo que está ligado ao quê? Segurança. Então, com o passar dos anos, no meados de 2016, 2017, essas câmeras começaram a aparecer nos drones, embarcadas nos drones, acopladas aos drones, e também uma venda separada, onde, teoricamente, eu teria uma câmera térmica de mais capacidade, maior amplitude, ângulo, resolução, o que necessitava, na época, uma autorização especial. Então, por mais que ela já estivesse disponível no mercado para o uso civil, você precisava do CR, que é igual da arma, que hoje, para você poder ter o porte, vamos dizer assim, ou a posse, você tem um certificado de registro, que é o CR. Então, para utilizar uma câmera térmica que era restrita ao uso das Forças Armadas, você tinha que explicar o porquê que você queria utilizar essa câmera térmica para o uso de segurança privada, para o uso num perímetro, por exemplo. E eu acredito que, assim, foi tão grande a procura e a aplicação estava na nossa mão, ou seja, o drone estava sendo vendido no Walmart com câmera térmica. Não tinha mais como você barrar ou frear isso. Então, foram 2 anos de longas discussões até que alguns modelos dessas câmeras, que são os modelos que hoje a gente utiliza em todas as operações, foram automaticamente liberados pelo Exército, não necessitando mais de uma certificação e podendo ser amplamente utilizado nas missões de segurança com a ajuda dessa poderosa câmera, que acaba fazendo o quê? Ela vai enxergar e ela vai trazer calor de locais sem a presença de luz, com ausência total de luz, ou seja, o famoso breu. Então, a gente está acostumado aí nas vistorias técnicas e os clientes falarem, cara, eu tenho um fundo do lado do meu condomínio que é um breu. Eu não consigo levar luz, eu não consigo passar a iluminação. Para eu levar a iluminação, eu tenho que rasgar o condomínio inteiro para poder chegar lá, e só para colocar um poste. Para quê? Para tornar o local mais tranquilo, né? E ser menos vulnerável para uma ação de um bandido que queira adentrar dentro de um local. Então, tem todas essas questões. E aí, brilhantemente, a fabricante DJI, ela consegue uma parceria com a FLIR, que hoje é uma das maiores empresas de termografia do mundo, e ela faz o seguinte, ela une o útil e o agradável. Ela pega o drone que voa e tem toda a mobilidade e o dinamismo que tem, e embarca uma câmera térmica tanto de baixa resolução para uma determinada aplicação, quanto uma câmera de altíssima resolução. Tá? O que significa baixa resolução e alta resolução? Vocês vão ver nos vídeos. É a capacidade de classificação quando você enxerga um objeto quente.
Uma câmera térmica de baixa resolução, você vai enxergar o objeto quente, porém você não vai conseguir classificar de uma maneira muito correta. O que é classificar? Será que é mesmo uma pessoa ou será que é um animal? Porque à noite, no mato, pode ser um animal também. E aí você fica com aquela dúvida, e agora? O que eu faço? Eu mando o vigilante, eu não mando? E se chegar lá e for realmente uma pessoa e está armada, como é que eu vou fazer? Esse vigilante que está indo está armado? Não está? E a câmera de alta resolução, a câmera térmica, você já tem uma classificação, como vocês vão ver nos vídeos, extraordinária. Ou seja, eu não tenho mais o problema de falar, vixe Maria, não sei o que é, mas tem um negócio ali, vai você, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então, a câmera térmica de alta resolução vai trazer o quê? De fato, a segurança e a classificação adequada. Para você falar, caramba, ferrou, são 5 pessoas com 5 armas longas, a gente tem 2,38 e uma moto. Vamos embora, vamos correr e vamos se salvar. Por quê? Porque você vai ter esse poder de definição, tá? Eu acho que, para contextualizar, eu acredito que seja isso. E aí, ao longo do vídeo e ao longo desse processo de entender o que de fato é a câmera térmica, a gente vai debatendo e discutindo conforme vão tendo aí as dúvidas e vocês podem intervir a hora que vocês quiserem. Maravilha? Legal. Muito bom. João, teu microfone está fechado. Aí. Ok, não, só estava aguardando a apresentação. Obrigado. Legal. Maravilha, então. Bom, Marcelo, pergunta 1 de 18. Né? Vamos lá. A câmera térmica, ela consegue visualizar, né, uma pessoa atrás de uma porta, de uma parede, de uma árvore. Boa. Conta pra gente como é que se comporta a câmera térmica numa condição como essa. Perfeito. Essa é a pergunta... Nossa, essa daí você devia ter deixado por último. Não, a última é a pior. Tem muito pior por aí. Já começou assim, você imagina o que vem. A última é do então. Se eu tivesse um drone aqui, eu ia pegar ele agora e eu ia trazer ele aqui para falar o seguinte. Eu ia deixar o drone falar. Ele ia falar o seguinte, ele ia falar, olha, eu não sou um espião. Tá? É um lema que a gente está levando agora para dentro das operações de condomínio, porque, de fato, as pessoas acham que a câmera térmica ela vai atravessar a parede, a superfície, ou mesmo o vidro. Tem muitas casas hoje que tem vidro, a casa inteira é de vidro, e a pessoa deixa tudo aberto, ou seja, o vigilante que passa na rua vai ver. Qualquer pessoa que passa, eu já passei em condomínios que eu falei, caramba, que puta casa, velho. E eu vi tudo que estava lá dentro, né? Por quê? Porque é um vidro. O mais interessante da câmera térmica é que ela vai fazer uma análise de superfície, certo? Ou seja, não importa se for vidro ou se for parede ou o que for. O que importa é que ela vai pegar a camada que ela encontra. Ela não vai atravessar. A câmera térmica, nenhuma câmera térmica atravessa um objeto, tá? Ou seja, se você está jantando, se você está fazendo qualquer coisa na sua casa, muitas vezes a preocupação é dos momentos íntimos, né? Então, nossa, eu vou estar entre 4 paredes e o drone vai ver tudo. Não. E para resolver este problema, a gente tem um vídeo gravado, que ele é inclusive muito engraçado, no nosso YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês, que fala justamente disso. Câmera térmica atravessa um objeto e a gente mostra na prática como que funciona. É um vidro, a pessoa entra atrás e eu filmo com o celular, dá para ver a pessoa do outro lado, dá para ver absolutamente tudo. E quando a gente coloca a câmera térmica, a pessoa desaparece e eu tenho a temperatura do vidro, não da pessoa, não conseguindo mais enxergar o que está do outro lado, tá? E aproveitando o gancho, eu sei que não foi uma pergunta, mas é a mesma coisa para copas de árvores. Então, as pessoas acham que a câmera térmica vai resolver o problema de uma mata extremamente densa e fechada, sem nenhuma clareira. Eu vou estar pegando a temperatura da copa da árvore em cima, no topo. Eu não vou estar pegando lá no chão, tá? Com alguns modelos de câmera térmica. E aí você vai precisar ter outros modelos para que isso acabe 2 sensores embarcados ao mesmo tempo. O sensor que atravessa e o sensor térmico para poder ter uma leitura e tentar, tá? Então, se a gente for falar se é um mito ou se é verdade, é um mito. Câmera térmica não atravessa paredes nem objetos. Vou deixar o link para o pessoal assistir o vídeo.
Legal, legal. Só para contextualizar, são duas preocupações, né? Você sabe que nosso público aqui é formado, ele é eclético, né? Ele é formado por profissionais de segurança, profissionais de gestão condominial e por moradores também, nossos amigos, né? Familiares. Então, duas questões que você respondeu que são importantes. A primeira é a expectativa da segurança, de que a câmera térmica vá atravessar aí as fronteiras, né, as barreiras, a árvore e tal, e não é isso. E a segunda preocupação é com a privacidade, que foi o que você disse, né? Tudo aquilo que acontecer, como você dá o teu exemplo, entre quatro paredes, estará preservado, né? Então são duas preocupações importantes aí que você esclareceu. Obrigado, Marcelo. Perfeito. Marcelo, só uma rápida situação para poder também explicar melhor para quem porventura não conheça. A câmera ela só capta o calor. Ela só vai produzir a imagem de algo que emane calor. Exato. Se tiver um vidro quente, ela vai pegar a temperatura da superfície quente. Não vê atrás dela. É isso? Não. Tá. É exatamente isso. Imaginemos o seguinte: se eu estou querendo entrar, eu coloco por cima de mim uma capa molhada ou um cobertor molhado, ela vai me captar? Vai. Sim, ela vai te captar e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a diferença de você entre o ambiente. Então, se você estiver caminhando, provavelmente, essa é uma forma de burlar. Então, o seu corpo, quando você está no meio do mato, correndo, na tensão, você começa a suar, você começa a ficar quente. Ou seja, você deveria aparecer bem amarelado pra gente. Só que aí você faz o quê? Você cobre o seu corpo com, sei lá, uma manta, que nem você disse, gelada, totalmente para se acobertar. O que vai acontecer nesse sentido? Você vai ter coisas mais quentes que você. Então, você vai acabar destoando em cima disso. Se você for sair à noite, agora, fim do dia, num dia de sol, o asfalto e você vai estar da mesma cor, praticamente. Se você colocar um cobertor em cima de você, o que vai acontecer? O asfalto vai estar amarelo e você vai estar azul escuro, ou seja, você vai estar ali da mesma forma. E eu tenho o quê? As paletas de cores. Então, eu tenho paletas que funcionam mais com seres humanos, paletas que funcionam melhor com metal, paletas que funcionam melhor com grama ou com coisas vivas. Então, eu tenho uma gama de espectros, tá? O espectro é o quê? São formas de leitura daquela temperatura, que vai me trazer o quê? Realmente o que eu quero. Então, existe uma coisa que é o searching people. Então, eu escolho uma faixa de temperatura e só vai me mostrar aquela temperatura. Tá bom. E o resto fica apagado e eu trago essa evidência. Esclarecido, obrigado. Vamos ao rodar show o vídeo, aí. Então? Por favor. Maravilha. Manda o vídeo aí. Vamos compartilhar a minha tela. João, não vai dar, viu, João? Com manta já viu que não vai ter jeito, né? Já vou ter que mudar o teste. Inventar outro teste, já outra pegadinha. Outra coisa, isso já não vai dar. Túnel. Tela preta. Vai pro túnel. Só para confirmar, tela preta para vocês, tudo certo? Certo. Beleza. Então, antes de começar, vocês vão ver que eu coloquei o quê? Eu coloquei uma mensagem de uma tela preta, que é a câmera do drone, que está filmando, porém está filmando com a câmera RGB, né? A gente tem a câmera que a gente chama de dual. Então, ela tem do lado direito a câmera de filmagem normal e do lado esquerdo eu tenho a câmera térmica. Então, começando o vídeo para mostrar para vocês que a gente está num ambiente totalmente sem iluminação, tá? Eu vou até voltar aqui. Então, começando de novo, ambiente totalmente sem iluminação. E aqui eu chego exatamente com a primeira câmera térmica que surgiu disponível para nós, embarcada nos drones, que é a câmera térmica do Mavic Dual. É uma câmera térmica de baixa resolução. E vocês vão ver agora que você consegue ver meio que um vulto. Você consegue enxergar alguma coisa ali. Mas não tem uma definição clara. Essa imagem também, ó. Você tem o quê? Você tem um borrão, você tem algo mais quente perante ao ambiente, mas você não consegue ter uma classificação muito boa. Essa imagem da mesma forma, um local também sem iluminação, apenas com alguns postes. E aqui eu chego com a câmera térmica, de baixa resolução, com uma classificação menor, aonde eu preciso sempre estar voando mais baixo para poder ter essa interação. E aqui um local com pouca iluminação. O equipamento acompanhado de um holofote, ele até consegue iluminar alguma coisa.
mas somente quando você liga de fato a câmera térmica que você vai conseguir pegar o entorno e absolutamente a imagem inteira daquela pessoa, estando num local com muita pouca iluminação. É óbvio que um bandido não vai procurar o poste, né? Ele não vai passar embaixo do poste, ele não vai passar próximo da iluminação. Então, nesse momento, eu perdi ele quando ele entra no local escuro. Nesse momento, eu já achei ele novamente. Então, eu já consigo ver um vulto de uma pessoa andando ou algo quente se mexendo. E é aquilo que eu comentei, né? Se você olhar bem no centro da imagem, você vê uma coisa, mas você fica um pouco em dúvida. E agora? Será que é mesmo? Será que não é? E isso na segurança é bem difícil e complicado, porque você não pode ter muita margem para ele. Aqui eu vou dar um pause rapidamente. Já é uma paleta de cor diferente e eu já estou utilizando uma tecnologia chamada MSX. Essa tecnologia, ela faz o quê? Ela pega os traços da câmera RGB e aplica na câmera térmica. Vocês vão conseguir ver aqui que existem umas linhas brancas delineando principalmente as árvores, principalmente os postes. E vocês vão ver que a pessoa que eu filmei no escuro, ela também tem uma silhueta com uma forma de uma linha branca, o que melhorou a qualidade da câmera térmica. Mas ainda assim, você tem o quê? Vou parar a imagem aqui, ó. O que vocês têm aqui? A gente tem essa parte azul, que é a parte mais fria. É uma grama que provavelmente já está próxima da terra. Ela é mais fria. A parte que eu tenho mais voltada para o laranja é onde o sol realmente pega muito mais. Então, é a copa das árvores. E a pessoa, claramente, que está ali junto com a grama, ela também está laranja porque ela está quente. Então, ela está se destoando em cima de um local totalmente escuro de um perímetro. E é a mesma coisa que acontece aqui. Então, nesse momento, eu tenho uma câmera térmica de baixa resolução, eu tenho um muro que foi totalmente impactado pelo sol durante o dia inteiro, então ele está aí numa temperatura também bem elevada, e eu tenho uma pessoa do lado direito andando ao longo desse muro. Ou seja, aqui entra aquela questão, e agora, o que é isso? Será que é um animal? Será que é uma capivara? Será que pode ser um bicho silvestre? Ou será que de fato é uma pessoa andando do lado de fora? Aí fica aquela dúvida e, obviamente, que aqui você já tem um plano de ação. Você já sabe que tem alguém ali, né? Você já identificou. Então, você já consegue tomar uma ação, mas você não tem uma classificação exata do que de fato poderia ser. Aqui, da mesma forma, eu tenho um grupo de pessoas aqui na frente, um pouco do lado direito, aglomeradas, aonde eu precisava enxergar essas pessoas. E quando eu me afasto dessas pessoas, eu tenho esse cenário. Eu tenho um grupo de pessoas do lado direito, parece um borrão bem grande, e elas começam a se mexer. Isso, eu vou ter uma certa dúvida, porém, eu tenho um calor ali, tá? E aí eu volto de novo para um local sem iluminação nenhuma. E aqui vocês vão ver que eu já estou falando de uma câmera térmica de altíssima resolução, embarcada num drone exatamente igual. E eu dei um pause aqui justamente para mostrar para vocês que eu consigo pegar nitidamente a linha de transmissão. Então, no meio do meu perímetro, eu tenho uma linha de transmissão que nem um avião ou alguma coisa nesse sentido, à noite, se não tiver marcado em algum lugar, ele vai conseguir enxergar. A olho nu, você não consegue ver. Então, no começo do vídeo, a gente fazendo uma vistoria, a gente identificou que no meio do perímetro tinha uma linha, né, um fio de alta tensão, e a câmera térmica conseguiu pegar bem isso. Aqui a gente já está falando de uma câmera térmica extremamente robusta, com detalhamento, tá? É uma câmera térmica que hoje está sendo amplamente usada nas operações. E para mostrar para vocês, muitas vezes as pessoas têm utilizado drones com um holofote embarcado, né? Não, a câmera térmica é muito caro. Perceba que esta foto que eu congelei, o foco da luz é só no meio. Nas laterais, eu continuo com breu, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ou seja, se o piloto do drone não for o piloto da NASA, ele não vai conseguir achar essa pessoa, e ele vai ficar com aquela
spot de luz tentando procurar, e quando ele achar, ainda assim a pessoa pode correr para o lado escuro e se camuflar. E vejam que com a câmera térmica isso é praticamente impossível, né? Eu tenho a câmera térmica aqui de altíssima resolução, então eu tenho o quê? Eu tenho a imagem inteira, vocês vão ver agora nesse vídeo. Com o holofote, ó, eu vou até voltar. Com o holofote, vocês percebem que o drone, a pessoa tenta encontrar. Ela mexe o holofote para um lado, ela mexe para o outro, ela até acha uma parte. Mas aonde a pessoa está nesse escuro todo? E com a câmera térmica a gente não tem mais esse problema. Por quê? Porque eu pego a amplitude inteira. E aquilo que eu comentei, isso é uma pessoa andando ou é um cachorro, por exemplo, que fugiu de uma casa? Sim, Ô Marcelo, é uma pessoa. Claro. Uma pergunta. Qual é a resolução dessa câmera para essa imagem que você está nos mostrando? Tá, essa câmera aqui a gente tem uma resolução de 512 por 624, se eu não me engano. Mas o mais importante de falar aqui, que o sensor dela tem 30 Hz. Tá. Então 30 Hz é quase igual ao 30 frames por segundo, que são os FPS da câmera que a gente está acostumado a ver de vídeo. Não, legal. Tá. Só o pessoal ter uma medida do que vem a ser alta resolução, né, para uma aplicação térmica, né? Perfeito, perfeito. E Marcelo, está aqui a altura. A que altura está Perfeito. isso daí? Muito bom, essa pergunta é muito boa. Os dois equipamentos, tanto com a câmera térmica de baixa resolução quanto de alta resolução, você vai sofrer com a altura. Então, esse vídeo agora, a gente está falando de 70 metros até mais ou menos uns 80 metros, tá? E o que eu queria frisar aqui é o seguinte: a câmera térmica de alta resolução, eu não preciso me preocupar com alturas. Ou seja, se o relevo de um condomínio eu precisar subir muito com o drone por uma questão de obstáculo ou por uma questão de sinal, e eu só tenho verba para câmera térmica de baixa resolução, com certeza a 80 metros uma câmera de baixa resolução quase não vai te entregar nada. Vai te entregar um borrão bem grande mesmo, tá? Ok. Você não vai conseguir ter a definição. Já essa câmera eu não tenho esse tipo de problema. Posso estar a 30 metros como a 100 metros, que eu vou ter a precisão exata, como vocês estão vendo aqui. Ok. Marcelo, você tem duas câmeras no drone, tá certo? Você tem uma térmica e uma de normal, tá certo? Isso, perfeito. E na operação, você muda entre eles, assim, porque eu estou enxergando só uma tela só, tá certo? Isso, perfeito. Você faz o chamado de split screen, que chama de divisão de tela, ou seja, na minha tela principal, eu tenho só uma imagem. Quando eu dou o split, eu tenho do lado esquerdo a minha visão, que seria, no caso, esta daqui, que eu vou mostrar para vocês, ou seja, seria essa. Então, isso preto, você estaria vendo do lado esquerdo. E do lado direito, você estaria vendo exatamente isso. Tá. Então, na operação, a gente chama de dual. Você tem as duas paletas ali do seu lado para essas definições. Legal. Marcelo, mais uma tentativa aqui. Eu já vi uma experiência de vocês num condomínio que tem represa. Se eu chegar a nadando, sair da água para entrar, como que fica essa detecção? Estou tentando dar uma burlada aqui no negócio, né? Perfeito. É aquilo que eu falei. De qualquer forma, você nadou, você fez o movimento. Por mais que você não ache que você está quente, você vai estar quente. Tá. Só que aquilo que vai acontecer, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter a diferença de temperatura. Se você sair um pouco mais frio, você vai acabar aparecendo num local muito quente, um pouco mais gelado, ou seja, mais escuro. Mas você ainda vai ter aquele contraste entre você e, teoricamente, as outras partes mais quentes ou mais frias. Sim. Tá? Muito bom, João, você tá enrolado, João, não vai dar não, viu? Não vai dar para entrar, né? Não vai dar não. Só morto, né? Se eu morrer, eu tô frio, aí eu entro. Aí beleza. Mais ou menos por aí, hein?
Legal, legal. Deixa eu só fazer reproduzir uma pergunta aqui, né, de um colega que está com a gente aqui. O David Marques pergunta se existe software que faz o acompanhamento dessa pessoa sem a necessidade da intervenção humana. Imagino que ele está falando de analítico. E como é que se comporta o analítico com imagens térmicas, Marcelo? Perfeito. Essa é uma pergunta excelente e é uma pergunta que a gente tem tido frequentemente, né? Hoje, algumas empresas, inclusive de Israel, que a gente tem um contato e uma relação muito boa, elas já desenvolveram algoritmos de inteligência artificial para a câmera térmica. Tá? Porém, só funciona na câmera térmica de alta resolução, ou seja, nesta imagem que vocês estão vendo exatamente nesse momento. Então, eu preciso de uma nitidez de imagem para que eu possa classificar essa pessoa. Tá? E aí, dando um spoiler, o software da Aeroscan, que é um dos softwares aí hoje mais utilizados nas operações de segurança, ele já está em teste para os analíticos de câmera térmica. Hoje a gente já entrega na parte diurna, a parte de pessoas, carros e outras análises, e agora a gente está terminando, né, aí foram alguns longos meses para construir de fato uma inteligência de algoritmo onde você identifique a câmera térmica, tá? Então, acredito que nos próximos meses, daqui mais ou menos uns 2 meses, a gente já vai ter um produto extremamente satisfatório utilizando essa câmera de alta resolução, tá? Então, a câmera de baixa resolução não vale nem a pena o investimento, nem a perca de tempo, porque é muito difícil e, assim, não é efetivo, tá? Então, a gente também pensa nessa automatização, porque hoje o nosso software faz isso, né? Ele automatiza as operações e sem a necessidade, vamos dizer assim, de uma visão direta do vigilante ou do operador. Marcelo, eu quero pedir licença para você de 2 minutos, assim como também para a nossa audiência. Em 2 minutinhos, nós precisamos do intervalo para o vídeo do nosso apoiador. Em seguida, nós retomamos exatamente desse ponto onde o Marcelo parou e continuamos com as nossas perguntas, tá bom? Apenas 2 minutos da sua paciência e a sua atenção para o nosso apoiador. Voltamos já já. Muito obrigado pela sua paciência. Retomamos nosso assunto, então, com essa exposição extremamente interessante que o Marcelo está nos brindando hoje. Marcelo, por favor, continue o show. Maravilha. Então, falando de algoritmo, a gente vai ter aí, com certeza, um grande avanço na tecnologia e eu sou muito grato por falar isso, porque é uma tecnologia que, teoricamente, a gente desenvolveu própria, brasileira, de pessoas daqui, né, do interior de Minas. Eu queria até ressaltar isso, porque, tudo bem, eu sou fãzaço de Israel, é um dos meus lugares que, assim, eu todos os dias eu encontro coisa nova, vejo coisa nova, quero visitar, quero conhecer, mas tem o seu valor você conseguir tirar uma coisa dessa da cartola aqui no Brasil com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, e eu acho muito gratificante. Então, muito em breve teremos essa aplicação.
Só seguindo aqui, então, provavelmente vai faltar só mais um minutinho. O final desse vídeo é bem interessante. Aqui eu tenho pessoas também dentro da mata, elas vão entrando, e eu consigo acompanhar elas, né? E eu tenho a definição. E é importante dizer que o zoom, né? Hoje em dia também as câmeras térmicas contam com 4 vezes de zoom. E aqui é aquela coisa, né? Ó, vou voltar esse vídeo para vocês entenderem. Então, eu tento procurar. As pessoas falam, vamos usar o drone com um holofote embarcado, que é o mais barato que tem. E, à noite tá tudo certo, baita holofote, vai resolver nosso problema, olha que luz, o cara vai olhar para cima, ele vai correr, né? Só que aí, como é que você vai fazer? Você vai ficar procurando toda hora, tentando ter uma surpresa, tipo assim, opa, tem um cara que achei, nossa, tomei um susto. E a câmera térmica não, você tem a ampla imagem. O que tiver na imagem vai ter o calor, né? Esta imagem é muito legal. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Às vezes, nem sempre dentro de um condomínio, o problema são as invasões de pessoas. Esse condomínio, ele teve um problema muito sério de capivara. A capivara, ela exige um tratamento, ela exige um cuidado. E se você não faz, você tem multa, né? Não é simplesmente ter capivaras. Eu tenho 5 capivaras aqui. Amanhã você tem 10, 200, 500, e aí você tem um grande problema. E esse condomínio é muito interessante porque ele contratou uma pessoa para poder fazer castrar, né? Ele queria controlar a quantidade de capivara, controlar a população. Ele vai deixar ela lá, só não quero que tenha 200. Vai ter só essas que tem e pronto. E como é que eu acho essas capivaras que ficam no meio do breu? E aí eu vou com uma lanterna na cabeça, ou vou com um holofote, alguma coisa assim, vou chegando perto, elas vão embora. Eu não consigo saber quantas tem, eu não consigo fazer nada. Então esse dia foi uma surpresa, porque eu, como sou um pouco mais entusiasmado no assunto, escutei o cara falando e tal, falei, aonde que elas ficam? Naquela direção. Falei, tá bom, vamos lá. Então tá aqui a imagem, local sem iluminação. Essa é a imagem que eu tinha. E lá estão as capivaras. Lá estão elas, os pontos, aí vocês podem ver, elas estão andando. Essa é a grande família de capivara que estava lá. Ou seja, num dia de uma vistoria técnica, a gente conseguiu levantar os dados que as pessoas estavam lá, não sei, há meses tentando encontrar. Então, assim, não tinha uma exatidão. E aqui, nesse dia, a gente falou, tá aqui todas elas, e são 32, né? Tem pequenas, tem mais grandes. E aí, isso foi uma coisa muito interessante, que a câmera térmica de alta resolução, ela te traz o quê? Uma definição muito maior. Então, o biólogo que pegou essas imagens, com a câmera térmica, ele falou, essa é a fêmea, esse é o macho. Então, você tem 2 apenas que acabam reproduzindo. Está mais fácil do que a gente imaginava. Por quê? Pelo tamanho, pela densidade e pelo calor, né? Então, você percebe que tem uma que é muito maior que as outras, né? Então, isso trouxe um benefício muito grande. Então, é uma aplicação de câmera térmica. Muitas vezes as pessoas não sabem dessa população de animal silvestre e muitas vezes isso é um problema, né? Se vocês perceberem nessa imagem, tem uma trilha aqui. Quem anda aqui? Os moradores. Aí você vai ter carrapato, você vai ter várias doenças, né? A capivara, ela tem várias doenças, né? Então, você acaba trazendo isso para dentro do seu condomínio. E uma criança não vai falar, é a capivara, nossa, ela tem um carrapato. Não, ela vai querer abraçar a capivara, vai querer passar a mão. Então, é muito importante você ver, né? O drone para segurança perimetral, ajudando numa classificação de animais silvestres e tentando deixar isso tudo mais harmônico entre moradores e os animais, né? Então, eles vão poder viver agora felizes para sempre nesse local, sem nenhum problema. Marcelo, consequentemente, focos de incêndio na mata eu consigo detectar também, né? O início do incêndio. Com toda certeza. Mas ele tem uma característica diferenciada, porque às vezes ele começa pequenininho e vai tomando um vulto grande. Tem uma característica disso daí que você pode deixar o pessoal treinado para identificar? Legal. O que a gente gosta de falar? A câmera térmica, essa câmera térmica de alta resolução,
ela acaba, como é que eu posso dizer? Ela tapa toda a fumaça não vai aparecer, a fumaça vai ficar uma coisa, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acredito que eu acabo até tendo, até para mostrar para vocês, a gente teve o fogo lá de Barueri, né? Não sei se vocês lembram. Sim. Pronto, eu tenho aqui, ó. Eu tenho exatamente aqui na minha mão. Então, só está mostrando a chama e não a fumaça, né? Exatamente. Então, o que eu tenho nesse momento aqui, ó, do meu lado esquerdo? Eu vou ver se eu acho a foto original. Eu não consigo enxergar nada, eu só consigo ver uma bola de fumaça. Eu não sei aonde está o fogo mesmo, eu não sei de onde ele está partindo, de onde ele está começando, aonde está o foco principal, para onde essa chama está indo. Então, quando eu dou um play nessa imagem, eu consigo olhar bem isso. Então, olha que interessante, eu fiz um comparativo aqui, por quê? Porque às 11h40, quando eu cheguei, estava do jeito que estava do lado esquerdo, a labareda de fogo. E com essa imagem sendo mostrada diretamente para o corpo de bombeiros, o cara falou, a gente está apagando do lado errado, a gente tem que mudar a direção, eu tenho que apagar do lado certo. E aí, depois de 1h, 12h40, a gente tem a imagem do lado direito, que você pode ver que o fogo já estava muito mais controlado. E o objetivo disso, nesse dia, foi o quê? Essa labareda não passar para o vizinho. Pegar o vizinho e aí você ir pegando fogo igual no efeito dominó, né? Então, exato. Eu tinha que conter. Eu posso deixar o fogo ali, não tem problema. Ele vai apagar. Eu só preciso controlar ele. E para controlar ele, se eu puder enxergar melhor, a chama, com certeza, eu vou ter um resultado muito melhor. Marcelo, câmera térmica de dia, como que ele se comporta? Câmera térmica de dia, perfeito. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver se nos meus vídeos eu tenho alguma coisa. Provavelmente não. Mas, sim, eu vou até parar de... A pergunta é se eu preciso ter 2 câmeras no drone, entendeu? A pergunta é se eu posso me satisfazer com térmica, ela faz as 2 coisas, eu preciso ter as 2, né? Isso, você tem hoje assim, essas imagens que a gente acabou de ver, esse equipamento é um equipamento pequeno, é uma Mavic, e eu tenho a câmera embarcada, os 2 sensores numa câmera só. Então, em uma única câmera, eu tenho 2 sensores. Dependendo da aplicação, dependendo do calor que eu preciso identificar ou qualquer coisa desse tipo, eu posso ter um drone que leva do lado direito uma câmera que é somente de vídeo, somente de filme, com 100 vezes de zoom ou 200 vezes de zoom, uma especificidade dela. E a câmera do lado direito, somente câmera térmica. Porém, as duas no software vão se combinar daquela forma que eu falei, do split screen, né? Então, eu vou poder ter as 2 imagens ao mesmo tempo. Hoje, a possibilidade realmente é muito grande, mas, como eu disse, a câmera dual, a gente está falando de um equipamento extremamente robusto, pequenininho, que embarca os 2 sensores numa coisa só. E, teoricamente, você segura o drone com ele na sua mão, né? A operação disso é muito mais fácil. Legal. Ô Marcelo, uma pergunta que também acho que é válida, né? Falando ainda da captação das imagens à noite, né, com a câmera térmica, em algumas regiões do Brasil nós temos neblina muito forte, nós temos chuva. Como que vai ficar a captação dessas imagens nesse tipo de clima, né? Muita neblina ou muita chuva? Perfeito. Todas essas condições, você tem dentro da câmera uma tecnologia que chama FCC. O FCC é o sensor que calibra o espectro da câmera. Então, para cada condição dessa que você colocou, você vai ter que fazer um tipo de calibração no sensor para eu te trazer esse calor, tá? Então, por mais que ele, vamos supor, no frio, né? Então, eu tenho frio e a pessoa também com frio, com um monte de blusa, etc., e também chovendo, né? O que a gente vai ter que fazer nesse momento? Vai ter que calibrar o sensor para o quê? Eu vou ter que fazer aquilo que está menos frio ficar mais quente. Tá? Então, por exemplo, se você está aparecendo muito escuro para mim, eu falo, bom, então agora o que você entende que é uma temperatura fria, vamos subir essa temperatura fria 10 graus. Então, ela vai pegar tudo e subir 10 graus. Se você já está 3 graus acima do que está mais frio, você já subiu consideravelmente para chegar numa cor um pouco mais amarela, para ter o contraste.
tá? Então, a calibração é fundamental, principalmente na pergunta que o Ethan fez, se a câmera térmica dá para usar de dia também. Então, nas nossas operações em indústria, a gente tem rondas programadas que passam próximos das, como é que eu posso dizer, caldeiras ou dos tubos que ali estão circulando. Por quê? Porque tem um relatório que diz que aquela chaminé ela tem que estar entre 90 e 110 graus. Então, todo dia que o drone passa ali, o que o operador foi treinado para fazer? Ele clica na chaminé e aí vai vir a temperatura. E ela tem que estar nessa faixa de calor. Se ela está 114, ninguém naquele momento sabe que está 114. Só ele que vai poder pegar o rádio e falar, chaminé a 114 graus, verificar. Então, precocemente e antecipadamente, uma ronda perimetral de segurança passou por ali para o vigilante também fazer uma verificação diurna dessas instalações. Marcelo, essa calibração, quem faz é o próprio operador no momento da ronda dele? No momento da ronda, exato. Tá. Você vai chegar o mais próximo possível do que você quer visualizar. Então, se você hoje quer visualizar a pessoa, você precisa mostrar para a câmera uma pessoa primeiro, e você vai ajustar o sensor da câmera conforme aquela pessoa e você vai falar, calibre. Aí ele vai calibrar naqueles padrões. E aí você decola e vai embora para poder fazer os voos. Entendido. O uso dessa tecnologia tão avançada é bem bacana, mas a gente tem que... Aquilo que eu chamo de aplicação compartilhada. Você, não é só para security. Você viu, você começou do safety, você foi para produção. Facility. Então... Você tem que compartilhar a operação e os custos, porque tem que passar o chapéu em vários departamentos, todo mundo contribuindo, usufruindo das informações que são geradas pela tecnologia. Isso ainda estamos em silos nas empresas, do jeito que eu vejo. Cada um cuida do umbigo dele e não traz para a empresa o resultado que poderia ser. Uhum. Muito bem. A gente teve um projeto justamente nesse sentido. O departamento de segurança não tinha verba completa, porém, a gente falou, olha, você vai usar para segurança, para manutenção, para inspeção. Você está atendendo 3 áreas da empresa. Rateia isso, cara. Troca. Vai te ajudar em tudo. Por que não dividir esse custo? Vai sair muito barato para as áreas e vai te entregar tudo. Bem bacana. Muito bem. Senhores, ainda agradecendo a presença aqui de mais gente conosco, professor Teanes, Manuel Pereira, Davi Marques, Reginaldo Arcanjo, mais uma vez obrigado por também completarem conosco. E como nós falamos em incêndio, falamos em informações, eu quero lembrar agora que nós temos um momento do André de Paulo, nosso momento Break News, com algumas informações atualizadas para que a gente possa também usar como meios, como argumentos, como reforço dos nossos planejamentos. Então eu peço para vocês a atenção para esses momentos e aí retomamos com o assunto do uso da câmera térmica em drones, ok? Vamos ao nosso Breaking News de hoje, por favor. Olá a todos do programa Condomínio Seguro. Boa noite. O Breaking News de hoje vai trazer um resumo rápido do que foi colhido aí ao longo do mês de janeiro. Vamos parar aí do dia 31, fazer uma rápida abordagem sobre esses temas, tendo visto que hoje encaminho esse trabalho gravado. Efetivamente foram 262 postagens nesse mês de janeiro. Dessas, 153, 55%, estão relacionadas às ocorrências registradas em condomínios, 66% delas com origem urbana, de fora até o portão, 31% dentro do próprio condomínio e 13% resultado de violência doméstica. Desses, temos aqui 37% ainda na mesma faixa do histórico das apresentações anteriores,
estão relacionados a roubos e furtos internos no condomínio. Desses 24%, efetivamente são relatados a roubos e furtos diversos e 13% relacionados a bikes. Então, mais de 50% dos roubos e furtos divulgados pela mídia e analisados no grupo do Facebook são relacionados a roubos e furtos de bicicletas. Esse é um índice que já vem aí com o histórico do ano passado, mas muito mais intenso esse ano, com um volume muito grande de invasões a condomínios para esse objetivo. Nesse sentido, cabe um destaque. Eu acompanhei alguns casos de perto, em próprios condomínios, e observei a dificuldade que os condomínios têm em divulgar, em comunicar, em passar essas informações para o seu público interno. Eu cheguei a ver condomínios que nem comunicaram. Condomínios ficaram sabendo, alguns ficaram sabendo, outros não, e aí muita fofoca, muita informação, muita desinformação, que aumenta a insegurança interna. Muito obrigado aí pela colaboração. Vejam vocês aí como é interessante esse tipo de análise, né? E nessa análise que nós vimos aqui, você viu ali, Marcelo, muita coisa que vem de fora, que talvez possa ser detectada, pode ser prevenida, né? Ou então possibilitar uma resposta mais rápida através dessa tecnologia que hoje nós estamos aqui estressando, a câmera térmica no uso do drone, tá certo? Muito bem, Paulo Barnabé conosco também, Rovani Cringes, muito obrigado pela presença. Continuamos então, Marcelo, com a sua explicação e nossas perguntas. Show de bola. Vou comentar sobre eu sou da região aqui, a Aeroscan, ela está localizada em Barueri, na região de Alphaville. A gente tem aqui inúmeros condomínios, né? E a maior queixa de todos os condomínios vem que a pessoa, para chegar até o muro, para poder tentar fazer algo, ela tem que percorrer um caminho árduo ali, né? Não é brincadeira. Tem uns bandidos por aqui que, olha, os caras, eles fazem umas coisas que é uma loucura. E, como o João falou, né, essa estatística que foi mostrada agora, ela reforça justamente isso. Por que a gente não pensa em antecipar isso? Por que eu não quero já detectar um cara a 200 metros do meu muro, sabe? Já para eu pegar, olhar e falar, cara, se é ou se não é, eu já tô te vendo, entendeu? E você soltar um alarme e você ver essa pessoa indo embora, sabe? Eu acho que não tem coisa mais gratificante, vamos dizer assim, de uma operação de ronda noturna, onde você de fato encontra isso, né? Teve uma ocorrência aqui num residencial que foi isso, a pessoa conseguiu, sem ser percebida, passar pelo mato inteiro, descoberto, era uma parte descoberta, uma parte coberta, cavou um buraco no muro, esperou o vigilante rondista passar e entrou dentro da casa do morador, né? E o morador vai fazer o quê? E saiu pelo mesmo lugar, sem ninguém ver e sem ter tecnologia que chegasse ali. Né, uma característica muito dos condomínios aqui de Alphaville, né, um local de mata muito distante, um lugar que a fiação não chega, e por aí vai. Legal. Ô, Marcelo, deixa eu te fazer uma provocação agora. A gente, acho que no próximo programa, nós vamos falar de câmeras corporais, né? Dando spoiler aqui, né? Nós vamos falar de câmeras corporais. Você enxerga, né? Você que é um cara de tecnologia, tal, tá há bastante tempo nisso. Você enxerga que em algum momento nós vamos ter essa tecnologia da câmera térmica também embarcada em câmeras corporais? Mas antes de você responder, eu vou dizer por que da minha pergunta. Dia desses eu estava fazendo uma pesquisa para comprar um celular. E eu descobri que a Caterpillar fabrica celulares, smartphones. Eu não sabia disso. E aí eu descobri que ela tem um modelo, cara, sensacional, que tem câmera da FLIR, né? Uma das câmeras é FLIR. É lógico que a aplicação é totalmente no campo da engenharia, na área industrial, exatamente para medir temperatura de maquinário.
mas também mostrou, né, em um dos vídeos que eu vi, mostrou um camarada no fundo da casa dele, apontando essa câmera pro quintal. Acho que ele chamou um amigo, cunhado, sei lá, para ficar andando de um lado para o outro, né? E mostra perfeitamente a pessoa ali, a faixa de 10 metros, né? Um pouquinho mais, 15 metros e tal. Isso me chamou a atenção, né? E ele tem outras funções também sensacionais. Mas vamos nos ater aí a câmera da FLIR no smartphone da Caterpillar. Você vê essa possibilidade de, num futuro próximo, a gente ter na câmera corporal também a aplicação? Quer dizer, hoje já daria, né? A câmera está lá no smartphone, você colocaria tal. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo como um complemento também, né? Num primeiro momento, eu acho que para ser efetivo a câmera térmica, porque imagina assim, você está num ambiente totalmente escuro e você tem uma câmera térmica no peito, né? Você teria que conseguir ver essa imagem que você está reproduzindo ali, né? Porque a Bodycam, ela veio... transmitindo para uma central. Isso, perfeito. Aí sim, aí era esse ponto que eu ia chegar, exatamente isso. Então, assim, eu acho que se o cara tem um óculos muito louco com a câmera térmica lá e ele tá entrando num lugar, numa mata totalmente escura, que é o famoso night vision, né? Que a gente tem aqueles caras que abaixa do capacete aqui, pá. Beleza, isso eu acho extremamente efetivo. Agora, para uma ação, eu acho que tem que ser na linha que você falou, né? Então, essa imagem do corpo transmitida para uma central que lá as pessoas estão tomando decisão, vendo a câmera a partir do corpo do cara, que é uma outra perspectiva, né? Então, você vai ter o drone e a câmera, né? A gente não pode esquecer, para a gente ter a prevenção, a gente precisa de altura, não adianta, porque a altura vai me dar distância. Claro. Porque eu preciso identificar bem antes que chegue em mim. Quando chega em mim, 2 segundos eu pego você no pescoço. Né? Então, é mais ou menos por aí. Marcelo, nós temos como definir, para fim de planejamento, qual é o cone que abre do drone no alto? Ele vai abrir um cone de qual tamanho, de qual raio, mais ou menos? Tá, ele tem um field, que a gente chama, né? Field of view, que é justamente esse campo de visão, que é o que ele pega, né? A gente tem um field of view aí de mais ou menos, vamos dizer, um pouco menos que 180. Um pouco menos que 180 graus, para ele pegar exatamente, né, o plano inteiro. Interessante. E você tem a visão, né? Então você tem isso muito rápido. Se você está desse lado, para você estar do outro, é questões de milésimos de segundo, né? Sim. Mas é bem abrangente. E quanto mais alto, né, conforme o Ethan falou, maior a amplitude, né? Então eu posso estar voando até 120 metros, que são 400 pés pela lei. Então 120 metros eu vou ter pelo menos uma faixa de 100, 150 metros, podendo estar metade dentro do perímetro, metade fora. Tá certo? Uma outra curiosidade que tem é o seguinte, você tem um voo programado, né? Através do software de vocês, eu programo itinerários. É possível fazer que quando a câmera térmica detectar algo que emane calor, ela possa fazer um tracking daquela objeto emanando calor? Sim. Automaticamente. Automaticamente. A gente desenvolveu, inclusive, nos horários, né? Então, por exemplo, assim, não adianta nada o drone passar uma poderosa câmera térmica no local que é o breu total se ela não está ativada, né? Porque você tem que ativar a câmera térmica. Não adianta nada você deixar ele lá com a imagem, vai no banheiro, você vai ver o quê? Tudo preto. Então, o que acontece? Para não ter esse tipo de erro, você tem a configuração de tudo isso. Então, é igual o Waze. Já viu o Waze? Quando você está de dia, ele está de um jeito. Aí você está no carro, entre o fim do dia e a noite, do nada, inesperadamente, ele muda para de noite. Ele fica preto e o negócio fica todo assim. Então, a gente pensou da mesma forma. Então, nos waypoints que eu preciso ter câmera térmica, ele aciona a câmera térmica sozinho. E se eu quiser por horário, também eu posso fazer por horário. E se agora, com a inteligência artificial da câmera térmica robusta, vai acontecer exatamente o que você falou. Então, eu vou poder identificar e traquear isso para poder ter uma exatidão, ficar ali e tentar tocar essa pessoa para fora ou acompanhar a movimentação, né?
que é isso. Marcelo, está preparado, Marcelo? Agora é a hora, agora é a hora. A pedrada do Iter Magal. Ele estava quietinho. Sim ou não? Quer pedir para sair? Eu não pedi nesse tempo todo, acho que não vai ser agora, hein? Vamos lá. Dentro do contexto da câmara térmica, que é o nosso assunto do programa de hoje, qual pergunta que você responderia? Claro que não. Qual é a pergunta que você responderia? Claro que não. Caraca. Não contava com a astúcia do Eitan, hein? Essa aí você não esperava. Tá, vamos lá. Então, acho que eu vou... Claro que eu não utilizaria a câmera térmica para espionar coisas alheias e, enfim, é bem poderoso, né? Então, vou dar um exemplo, né? Você pode, sim, pegar uma peça, tipo, você vai estar em casa hoje? Vou. Você vai estar lá, beleza. Você vai com a câmera térmica, você vê se a pessoa está em casa, sabe? Se ela não estiver em casa, você vai conseguir ver, né? Você vai saber disso. Então, acho que tem o uso para o lado bom e tem o uso para o lado ruim também, né? Tem essas duas formas. Então, eu acho que de todas as perguntas, talvez eu não utilizaria para, talvez, invadir, né, a privacidade ou bisbilhotar alguma coisa ou tirar alguma informação de algum segredo, vamos dizer assim, por Sim. ter essa tecnologia nas nossas mãos, né? Como eu falei, você vai no Walmart nos Estados Unidos, você compra esse drone. Tipo, é isso. Não tem nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta do jeito que você estava esperando, mas... Não, exatamente isso. Então, Exatamente isso. Outro claro que não você identifica um ser humano dentro de uma floresta densa? Claro que não. Então, tem coisas que são óbvias, cara, que pessoas criam uns fantasmas na cabeça, tá, que você sabe que não é aplicável. Isso é muito comum na área de segurança, que tem pessoas inventando coisas que falam, cara, isso não vai funcionar. Exato. Eu prefiro, eu sou muito verdadeiro nas coisas. Às vezes as pessoas tentam dar o gato, né? Não, mas, coloca porque, tipo, vai, uma hora pega, sabe? E eu falo, cara, a tecnologia, se você quer pegar a pessoa no meio da mata fechada, compra um Leopardo de robô, compra sabe, a Boston Dynamics, eu vou falar que esses dias eu sonhei com isso, porque o cara tem uma Cheetah de robô, ele tem um Velociraptor lá, cara, um negócio que eu falei, pronto, resolvido o problema. Aí sim você tem um robô, que é um animal rápido, que fica lá no meio da mata, e se ele detecta com alguém, ele aciona um monte de coisas, ele pode acionar outras coisas e ainda ele manda o drone, né? Porque ele tem uma geolocalização. Então, nem sempre, eu aprendi isso com meu amigo Kleber Reis. Ele falou, nem sempre, que um dia eu cheguei e falei, não, porque drone é a ferramenta que vai resolver todos os problemas. Ele falou, será? Ele falou, mas para essa aplicação o drone não é a melhor ferramenta. Eu falei, você tem razão, é verdade. Então existem, como o Ethan falou, existem outras formas, né? A própria mina terrestre, né? Eu sei que não é o assunto aqui, mas tá aí. Como é que eu sei um cara que está andando dentro de uma mata fechada? Eu coloco um cordão, faço um monte de mina terrestre lá, o cara pisou, eu sei que é um abalo de uma pessoa. Essa é uma tecnologia mais eficaz. É mais cara? É. Mas eu acho que para cada situação tem a sua respectiva resposta. E, obviamente, o drone, por ser dinâmico, atende muitos cenários, né? Então, a gente acaba achando que pode ser que ele resolva tudo, mas eu gosto dessa integração que a gente sempre traz aqui, né? Uma coisa completando a outra, que utiliza de um outro departamento, que no final de tudo o resultado é não deixar alguém entrar aí dentro, né? Então, eu acho que está bem nessa linha. Marcelo, a gente pode fechar esse programa de hoje, a gente não pode encerrar hoje sem a pergunta de quanto? Qual a diferença de custo entre câmera, digamos, normal, convencional no drone, e câmera térmica? Tá, perfeito. Hoje os sensores termais, né, se você for aí, obviamente, na FLIR, é uma coisa extremamente cara. Comprar um drone com câmera térmica, se você compra um drone
com a câmera térmica embarcada, você compra um pacote fechado. Hoje está em torno de um equipamento aí em torno de 35, conta do dólar, eu vou falar entre 35 e 40 mil reais, um equipamento ready to go, que significa pronto para uso. Então você compra e vai embora. Depois você tem o quê? Você tem os drones que embarcam câmeras térmicas. Então você primeiro tem que comprar o drone, que vai custar entre 85 mil e 100 mil reais, e depois você vai escolher qual é a câmera térmica que você vai embarcar nesse drone. E aí você vai estar falando de mais 60 mil, 70 mil reais, tá? Entre uma coisa e outra. As imagens que eu mostrei aqui do drone de alta resolução é um drone de 35 mil reais. Mas o mais importante da gente saber aqui não precisa se assustar muitas vezes com o preço, né? Porque o modelo de negócio, muitas vezes, ele vem tudo como serviço. Então, você tem uma mensalidade que gira em torno aí de 10 a 18 mil reais por mês, num range aí, vamos falar, pode chegar mais caro de acordo com a configuração, mas estou falando desses drones de mercado, já com as duas câmeras térmicas embarcadas nele. É mais ou menos essa faixa de preço, numa mensalidade por mês com absolutamente tudo dentro, né? Manutenção, curso, treinamento, até que a pessoa esteja satisfeita e que o condomínio esteja satisfeito no sentido assim, caramba, o que a gente gosta de falar é quando você vai para um jantar ou alguma coisa e você fala, o meu condomínio agora tem segurança com drone, e o seu? Então eu acho que é mais ou menos por aí E é o que eu costumo falar, a gente tem que confiar e acreditar tanto na tecnologia quanto nos profissionais que estão ali, né? Não adianta nada a gente falar, poxa, o meu condomínio colocou um drone para ficar me bisbilhotando, para ficar me vendo na piscina. Eu acho que o intuito jamais foi esse e nunca será, né? A gente realmente quer que você fique na sua casa e que você não se preocupe com nada e qualquer barulho estranho que você tiver. No futuro, você vai poder até pedir para o drone, ele vai ser um aliado seu, né? Nesse quesito. Então, a gente está falando mais ou menos nesse range aí. O dólar está um pouco caro, né? Se o dólar estivesse naquele patamar de 3 e pouco até 3,80, 3,90, a gente já está muito bem. Ia ser uma coisa muito fácil de implantar, porque ia reduzir bastante essa mensalidade. Mas com dólar alto, ano de eleição e tudo mais, a gente pode esperar que isso até suba mais um pouco, mas está aí dentro dessa faixa e pelo que entrega também, né? Hoje em dia tem muitas opções. Muito bem, Marcelo. Acredito que tenhamos gerado informações muito interessantes de um assunto relativamente novo, em que requer a exploração desse assunto, que a gente estresse esse tema, como foi a nossa tentativa de hoje, e pelos semblantes aqui dos meus amigos, entendo que nós tivemos aí um grau bom de satisfação com a sua explanação, com as suas explicações. Eu quero agradecer demais a presença de todos conosco aqui hoje, a presença do Marcelo, que aceitou o nosso convite tão prontamente e com entusiasmo expõe o seu negócio, o seu trabalho. Agradecer a parceria, a presença e a amizade de Eitan Magal e Carlos Faria e da técnica do Cavalca, que nos sustenta no ar até aqui. Eitan Magal, Carlos Faria, seu boa noite, por favor, para o nosso público, para que a gente possa, então, partir para o nosso encerramento. Infelizmente, o tempo nos cobra esse limite. Legal, legal. Bom, fantástica a aula do Marcelo, né? O Marcelo já é um velho conhecido aqui do programa, do CT Segurança, né? Do mundo da tecnologia, ele é um dos players aí mais conhecidos. Aeroscan, empresa de sucesso. Tem um colega no chat perguntando, Jonatas Cavalcante, a Aeroscan é a empresa do Marcelo, tá? Tá perguntando aí. Bom, desejar uma boa noite a todos, né? Agradecer a nossa audiência e muita gente sempre leal aí às sextas-feiras conosco, né? Obrigado, João, obrigado, Eitan, um grande abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. E vai lá, Eitan, fala você. Não, você é convidado, manda aí. Bom, obrigado, Eitan, João, Carlos, mais uma vez, CT Segurança aí, todo mundo. André Cavalca, sempre espetáculo. E o tempo de vocês, né? Sexta-feira, 18 horas,
tem um monte de coisa para todo mundo fazer e vocês estão dedicando aqui o tempo de vocês para aprender um pouco mais sobre as câmeras térmicas e, quem sabe, levar essa tecnologia para dentro do condomínio de vocês e, enfim, para qualquer lugar. Fico sempre à disposição, contatos, pode ir direto no site da Aeroscan, embaixo, tem um formulário, pode cair direto para mim, para os responsáveis, a gente designa. Meu e-mail é o mais fácil do mundo, marcelo@aeroscan.com.br. Como vocês perceberam, eu gosto muito de falar, então quem quiser ligar, bater papo, conversar, eu sou uma pessoa extremamente acessível, não sou aquela pessoa que, nossa, pô, o cara lá do drone, a gente não consegue. Podem falar, mandar coisas, tirar dúvidas, eu acho que a gente está nesse momento. E, mais uma vez, muito obrigado por todos estarem aqui e vamos voar. É isso. É isso aí. Muito obrigado a todos. Eitan, faltou o seu boa noite, por favor. Bacana. Obrigado, Marcelo, João, Carlos, nossa audiência. Aquele negócio que eu falo, a gente vai revolucionar cada vez mais com a terceira dimensão da segurança. E a gente precisa voar e, com certeza, equipar este aviãozinho que está lá em cima para a gente mudar realmente e trabalhar com segurança mais antecipada, preventiva e trazer resultado, não importa qual seja a organização, seja condomínio, indústria, agronegócio, name it, não importa. Acho que, estes programas, cada vez mais estamos aprendendo mais e só sonhando com as possibilidades. Né? Mais uma noite super agradável, de muito conhecimento. Boa noite a todos, bom final de semana. Muito obrigado, amigos do Condomínio Seguro, no canal do CT Segurança. Até a próxima sexta-feira, 18h30, com mais um assunto envolvendo o CFTV. Obrigado a todos pela participação, pela parceria. Tenham todos um bom final de semana.